Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Vocês estão bem? Amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Aleluia, o Senhor é bom, amém, irmãos? Vocês estão vendo essa parede manchada aqui? Vocês estão de olho fechado, é? Oxe. Ela não está manchada não, está sendo pintada, amém, queridos? Está tirando aquela cor preta. Diga assim, a nossa obra está avançando. Amém, o Senhor é bom. Essa semana nós já fizemos essa obra aqui de passar essa demão preta. Vamos tirar essa cor preta. Essa semana vamos abrir aqui essa parede, vamos fazer o nosso suporte, porque a nossa tela já chegou, amém? Glória a Deus, aleluia. Nosso painel vai ser instalado aqui. Esse é um tempo de crescimento, um tempo de aperfeiçoamento do nosso ambiente, amém? E você pode continuar ofertando, amém? Ainda temos coisas a comprar, a fazer. E somos uma igreja, irmãos. Juntos nós vamos avançar naquilo que Deus tem para nós. Juntos estamos cuidando do ambiente que nós mesmos frequentamos, que nós mesmos nos reunimos para adorar ao Senhor. Amém? Então, você quer fazer uma oferta especial, você pode me procurar ou procurar o Tiago. Levanta a mão aí, Tiago. Está ali atrás, o Tiagão, nosso gestor financeiro. Aleluia, o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Você pode curvar a sua cabeça? Eita, Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Foi deixada a nós por meio de Cristo Jesus, o Verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós. Nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos à Tua palavra, ao Teu Espírito. Eu me rendo ao Senhor para ser um instrumento Teu nesta noite. Que a Tua inspiração venha sobre a minha vida, a Tua inspiração venha sobre mim essa noite para trazer a nós aquilo que está no Teu coração. Que sejamos edificados, que o nosso coração seja agora como uma terra boa, que irá receber a boa semente da palavra e vai frutificar, ó Pai. Obrigado, Pai, por compreensão, entendimento do Senhor chegando, essa palavra caindo nos nossos corações, e o Senhor falando de forma genérica, de forma geral para a igreja, mas também de forma específica a cada um dos teus filhos, porque existem planos, propósitos, pensamentos que o Senhor tem a respeito de cada um de nós, Pai. E nós cremos que iremos ouvir a Tua voz, seremos edificados, instruídos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar uma risada assim, Você pode dar uma risada aí, bem gostosa. Olha para o irmão que está ao lado e dá um sorriso para ele. Dá uma risada gostosa. Diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Sabe, irmãos, que a palavra de Deus é a verdade, mas muitas vezes para ela se manifestar como verdade em nossa vida precisa de uma ação nossa. Amém? A alegria do Senhor é minha força, mas eu estou tão cansado, estou tão desanimado, estou tão desgastado. Começa a olhar para a palavra e dizer, a alegria do Senhor é minha força. Eu não sei como não, mas essa alegria do Senhor vai ter que ser minha força hoje, porque a palavra diz que é. E aí você vai começar a rir sozinho. E aí você vai começar a olhar a palavra e vai dizer, eita, Pai, está tudo bem. Eita, Pai, o Senhor é bom. Eita, Pai, a Tua palavra é a verdade. A gente toma posse. A gente não recebe, vê se a palavra cai na gente, vê se a palavra esbarra. A gente toma essa palavra. Tem força, tem um esforço, tem uma decisão minha e sua de agarrar essa palavra e dizer, ela vai se manifestar na minha vida. As verdades dessa palavra vão se manifestar na minha vida. Porque a palavra, irmãos, ela existe há muitos anos. Mas quantas pessoas têm vivido uma vida miserável? Como é que pode, se a palavra é a verdade? Porque depende de mim, depende de você tomar essa palavra para si. Crer nessa palavra e tomar ela para si. Não é se a palavra, se não dependesse das pessoas, a palavra já tinha transformado o mundo todo. Mas, olha, deixa eu te falar, Deus não invade a vida de ninguém. Eita, eu vou orar pela vida da Valéria, porque Deus vai pegar, vai invadir o seu coração, vai fazer um rebuliço. Vai não, irmão, vai não. Se ela não convidar, se ela não disser, Senhor, eis-me aqui. Senhor, faz em mim a Tua vontade, faz o rebuliço. Se ela não disser isso, Deus não vai invadir, irmãos. Deus não vai invadir a vida dela. Satanás é que quer uma brechinha para invadir. Fala assim, mas eu não dou brecha para ele não. Mas Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus cavalheiro. Ele
conquistou o melhor por meio de Cristo Jesus e entregou para nós e deixou inclusive a sua palavra. Ele deixou a sua palavra disponível para nós. Ele não vai tacar a Bíblia, como dizia assim, ó, sinta o peso da palavra. Tá. O peso da palavra vem quando a gente pega ela, bota ela no nosso coração. A gente sente o peso, o resultado da palavra. Aleluia, o Senhor é bom, amém? Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Você está com sua Bíblia aí? Então pega a sua Bíblia e levanta ela bem assim. Arriba a Bíblia aí, crente. Fala assim, eu amo a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. A infalível verdade que eu recebo nessa noite em meu coração e que trará resultados, transformação, restauração, avivamento na minha vida, na minha casa e na minha igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, deixa eu te falar, começa a meditar na palavra, você vai ver o seu ânimo mudando. Você vai ver a sua alegria sendo restaurada. Amém? 2 Coríntios, Gálatas capítulo 5. Acho que meus olhos passaram ali e disse, eu creio, por isso é que falei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa manhã eu tive que fazer um ajuste em mim mesmo. Você tem declarado a palavra? Sabe por que aquele banner está ali, irmãos? Não foi porque achei legal o versículo, não, porque tem um monte de versículo legal na Bíblia, se for falar assim. Mas foi por algo que Deus trouxe ao meu coração para esse ano na nossa igreja. Eu criei, por isso é que falei. O que tem saído, guarda aí para você, não fala não. Mas pensa comigo, o que tem saído da sua boca nesse ano de 2025? Será que de repente você não está olhando, o ano já está acabando e as coisas não deram certo e não aconteceu como eu queria, não aconteceu como eu esperava, o que eu planejei não deu certo? Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado. Se você começar a crer nisso e falar isso, vai acontecer isso. Pastor, mas aí o ano já está acabando. Irmãos, deixa eu te falar. É pela fé. A fé não está presa ao relógio, não. A fé não está presa ao calendário, não. Deus não está limitado. Eu precisava de 6 meses aí para fazer algo na sua vida, irmão. Não vai dar, não. Não, irmãos, digam comigo, hoje. Deus só precisa do hoje, irmãos, para fazer algo na sua vida extraordinário. Você só precisa de hoje para crer, amém? Então, creia e declare a palavra. Creia e confesse a palavra. Aleluia. Gálatas 5:25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, quando a Bíblia está falando se vivemos no Espírito, está falando sobre um novo nascimento, sobre você ter recebido a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e agora o Espírito Santo vive dentro de você. Porque ele diz, se vivemos no Espírito, se nós recebemos a Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Amém? Amém. É o suficiente? Não. A Bíblia diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vede como andais. Como é que nós temos andado? Sabe o que eu acho maravilhoso, irmãos? Pastor Zé Carlos é problema dele. Se ele não andar como deve andar, não me impede de andar. Se eu não andar como a palavra diz que eu devo andar, não impede o Gilvan de andar. Nós precisamos andar juntos, precisamos andar em unidade, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Mas sabe aquela pessoa que não quer nada com nada? Irmãos, você não está preso a isso. Aquilo que você fizer em obediência à palavra vai gerar resultado na sua vida. Aleluia. Somos um só corpo, somos uma igreja, somos irmãos, mas deixa eu te falar, eu preciso cuidar de mim. A minha fé não pode salvar os meus filhos.
eles vão precisar aprender a palavra e se decidir por Cristo Jesus. É algo individual. Mas ele diz assim, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós precisamos ter uma vida no Espírito. Diga comigo, vida no Espírito. Irmãos, vida no Espírito não é você viver flutuando. Você não é anjo, você não é o Espírito Santo e nunca vai ser. Ah, quando eu morrer, fulano morreu, ele virou um anjo. Virou não, irmãos. Anjo é anjo. Você é um filho de Deus, nunca vai ser anjo. Mas vida no Espírito não é viver flutuando, não é você viver aéreo, não é você viver alheio às coisas naturais. Cara, a louça está aqui, a cama está para arrumar, você tem que trabalhar. Estou vivendo no Espírito. Não é isso não. Não é viver alienado não. Aleluia. Capítulo 5, vamos para o verso, volta lá para o verso 16 de Gálatas. Gálatas 5,16. Diz assim, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. O que nós lemos aqui? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E a Bíblia diz, andai no Espírito e jamais, diga comigo, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria, fofoca, contenda e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os que praticam essas coisas, que são obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Outra coisa, deixa eu dizer, Deus não coloca o dedo na sua cara para te condenar. Talvez você olhe assim, vixe, aqui dessa lista aqui tem umas coisinhas que eu tenho praticado. Deus me pegou hoje. Não. Deus está te chamando hoje. Eita, Deus me pegou com força, deu uma lapada. Não, ele está lapada, ele está dizendo assim, olha, filho, deixa eu te falar. Lá na frente, tu vai se arrebentar com esse negócio. Eu estou vendo o que você está fazendo. Vem para cá, vem para cá. Ajusta a tua vida. Ajusta a tua vida. Deus está falando assim, olha, deixa eu te falar que Jesus, o meu filho, vai buscar a igreja daqui a pouquinho. Dá uma ajustada aqui que esse negócio não está legal não. Deus ele não está te acusando hoje à noite, Ele não está me acusando hoje à noite, Ele está dizendo, olha, rapaz, bora fazer um ajuste aqui, dar uma melhorada aqui, porque o caminho para dar certo é por aqui. E aí Ele está dizendo para mim e para você, diga comigo, em amor. Em amor. É assim que Ele cuida de mim, é assim que Ele ensina a você. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, o novo nascimento, ele não eliminou a velha natureza. A natureza pecaminosa, a carne, a morte da carne, o efeito do pecado, não foi anulado do corpo humano. Nós temos essa natureza física, essa natureza pecaminosa, por causa do estado, por causa do pecado original. Mas Ele veio trazer a nós, sim, agora uma nova natureza em Cristo Jesus. Deus, por meio de Cristo Jesus, veio trazer a nós essa nossa nova natureza. Como, pastor? Eu tinha a natureza ali do pecado e tenho da carne e agora a nova natureza. A Bíblia diz. A Bíblia não separa elas, não diz que elas uma veio e a outra deixou de existir. Porque ela diz aqui, olha só. No verso 17, porque a carne milita contra o Espírito.
e o espírito contra a carne, porque são opostos. Porque a carne ela está dependente, ela veio de uma natureza, da natureza adâmica. Lá quando Adão errou, quando pecou, a carne ela sofre os efeitos do pecado. Mas por meio de Cristo Jesus, essa história tem sido mudada na vida daqueles que recebem ao Senhor. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. O novo nascimento não eliminou isso, mas nos deu acesso a essa nova natureza em Cristo Jesus. Jesus ele veio estabelecer essa nova natureza, eu vou dizer assim, essa nova raça de pessoas separadas, de pessoas que andam no espírito, de filhos amados, queridos. Ele veio nos dar acesso a essa vida. Às vezes a gente pensa, sobrenatural, e você pensa, isso é uma noite de sobrenatural. Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Aí talvez você pense, eita, vai cair fogo do céu, vai cair um raio, Deus vai me curar, Deus vai me mandar uma mala de dinheiro, Deus vai me fazer andar, vai me dar uma perna nova, vai me dar um rim novo. Maravilha, milagres, poder e manifestação, isso é sobrenatural. Mas deixa eu te falar, você já vive o sobrenatural. Já parou para pensar isso? Já parou para pensar a respeito disso? Você e eu já vivemos o sobrenatural? Andar no Espírito é algo que nós desejamos. É algo sobrenatural, mas o sobrenatural, diga comigo, o sobrenatural é acima do natural. Receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a sua conversão não foi algo natural, irmãos. Porque o seu corpo permanece. Se você era cabeludo como eu, na época que você recebeu Jesus, continuou. Nada mudou. Se você era alto, baixo, branco, amarelo, negro, rosa, nada mudou no seu corpo. Mas o que aconteceu dentro de você, no seu espírito, foi sobrenatural. Sobrenatural. Sabe, a gente precisa entender essas coisas, porque a gente fica, às vezes, na expectativa de viver o sobrenatural de Deus, o sobrenatural, e acha que é só o milagre que é sobrenatural. A sua vida já é sobrenatural. Você não pode andar como o mundo anda, porque você não é desse mundo. Você e eu não somos mais deste mundo. Se arrepender do pecado é algo sobrenatural, porque somos convencidos pelo Espírito de Deus, não é algo da nossa mente, porque se fosse pela mente, as pessoas facilmente fariam isso. Você já vive o sobrenatural. Uma vida de santidade também é sobrenatural, porque o pecado, bate a nossa porta. Mas pelo poder do Espírito de Deus, a gente pode recusar o pecado e viver em uma vida de santidade. Isso é sobrenatural. Aleluia. Ser guiado pelo Espírito de Deus é sobrenatural. Você andar por determinado caminho e de repente o Espírito Santo fala com você, ei rapaz, vai por aí hoje não, passa por ali. Desvia o caminho, vai pela outra rua, vai pela outra rota. Sai mais cedo, sai mais tarde. Isso é algo sobrenatural, irmãos. Você não está vivendo por aquilo que você vê. Você não vive exclusivamente por aquilo que você observa, mas você vive debaixo da direção do Espírito de Deus. E isso é uma vida sobrenatural. Nós precisamos entender isso, queridos, porque se nós entendermos isso, isso vai alegrar o nosso coração, porque nós vamos perceber que já estamos ligados, conectados com o Deus Todo-Poderoso. E a gente vai entender que a eternidade não é algo que está por vir um dia quando Jesus voltar, não. A eternidade já é hoje. A eternidade é hoje. Você apenas vai mudar de fase, apenas vai mudar de um cenário quando Jesus voltar. Mas hoje a nossa eternidade é definida. Quando nós recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a nossa eternidade foi definida, a eternidade, uma vida eterna. Eternidade de vida com Deus. Aí vai ter um momento que vai transicionar deste corpo para um corpo restaurado, glorificado. Mas a gente vai ser quem somos. A gente vai estar com o Senhor. Vamos estar com o Senhor nos céus. Vamos estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro, até que Ele venha. Estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro.
Depois, uma outra etapa, estaremos com Ele no milênio, aqui na terra. Esse não é o tema, mas percebe que apenas são fases diferentes, aspectos, momentos diferentes, mas a eternidade você e eu já vivemos. Então nós precisamos entender que já vivemos o sobrenatural do Senhor. E nesse ambiente sobrenatural do Senhor, a nossa fé opera. A nossa fé em Deus opera. Nós falamos sobre fé, falamos sobre crer, porque estamos em um ambiente sobrenatural, porque naturalmente ninguém pode crer e falar. Não é algo natural, é algo espiritual. Eu criei, por isso é que falei. Em verdade vos digo, Jesus disse, tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que fará aquilo que você diz, tudo o que disser será feito. Irmãos, isso naturalmente não pode acontecer. Só no reino do Espírito. Então você e eu já operamos no reino sobrenatural. Você e eu já caminhamos em um reino sobrenatural. Essas coisas se manifestam, essas coisas acontecem no âmbito do Espírito. Em um reino espiritual. Então entenda, irmãos, você não precisa pensar, eu quero algo sobrenatural do Senhor. O sobrenatural do Senhor está todo dia com você, acontecendo na sua vida, quando você ouve o Senhor falar contigo. Quando você senta para ouvir essa palavra, meditar nessa palavra, o entendimento está disponível para você, é algo sobrenatural. A tua salvação em Cristo Jesus é sobrenatural. Aleluia. Voltando aqui, quando nós falávamos, vemos aqui a natureza pecaminosa não deixou de existir. Quando recebemos a Cristo, essa natureza não deixou de existir. Mas deixa eu te falar, o poder, o domínio que ela exercia sobre a minha e a sua vida, ela deixou de existir. Esse domínio deixou de existir. Por isso a Bíblia diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências ou os desejos da carne. Como que eu não vou satisfazer o desejo da carne? Porque se você anda, como é que eu vou andar no Espírito e não errar? Porque você não está mais sob o domínio da carne. Você não está mais sob o domínio do pecado. Aleluia. Não andar no Espírito é andar na carne. Ou a gente anda no Espírito ou a gente anda na carne. E os desejos da carne, eles são contrários. Verso 17 de Gálatas 5. Os desejos da carne são contrários aos desejos do Espírito. Quantas vezes nós nos deparamos com desejos, vontades, coisas que queremos fazer, mas nós olhamos, está errado, não está certo fazer. E a nossa carne quer realizar, a nossa carne quer fazer, mas o Espírito está falando, não faça. E às vezes a gente erra e diz, eita, a carne é fraca. Se nós alimentarmos o Espírito, irmãos, ele estará forte o suficiente para vencer em toda e qualquer situação. Precisamos alimentar o Espírito. Abra a sua Bíblia em Romanos no capítulo 8. Aleluia. Se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Pastor, é impossível. Não, não é impossível não. Foi o próprio Deus que nos falou isso por meio da sua palavra. Que nós podemos andar no Espírito. Essa é a ferramenta que Ele nos deu. Uma vida no Espírito. Para vencer os desejos da carne. Para vencer as inclinações da carne. Põe na NTLH, por favor. Né? Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Aleluia. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Diga comigo, eu estou unido com Cristo. Já não há condenação, irmãos, para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus, com as pessoas que estão unidas com Ele. Verso 2 diz, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida,
por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da natureza humana pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Jesus veio resolver esse problema, porque a lei não podia resolver o problema. O homem andando na lei não conseguia vencer o pecado. E a Bíblia diz que Jesus veio, se fez pecado em nosso lugar e resolveu em definitivo essa questão do pecado. É por isso que você e eu podemos sim ter uma vida santa diante do Senhor. É por isso que você e eu podemos sim andar no Espírito. Não é uma condição nossa, da nossa força, da nossa carne, é do nosso Espírito. A carne está aqui. A carne milita contra o Espírito contra a carne, mas nós podemos sim andar no Espírito e jamais, diga comigo, jamais. Parece forte, né? Jamais, nunca, jamais satisfazer as concupiscências da carne. Mas se a palavra de Deus diz assim, irmãos, é porque nós podemos ser assim. Aleluia. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. A lei pudesse ser completamente cumprida por nós. Não que a lei tivesse ordenanças erradas, mas a lei era impossível de ser cumprida na carne. Mas por meio de Cristo Jesus, essa lei, que agora é a lei do amor, pode ser cumprida por mim e por você, porque o Espírito de Deus habita em nós. O próprio Espírito do Senhor habita dentro de mim, habita dentro de você e nos capacita a viver essa vida em Cristo Jesus. Aleluia! Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, ou na NVI diz, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas por que eu ainda erro? Porque eu tenho dado lugar à carne. Tem vivido segundo a natureza humana, segundo a carne. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. Aleluia. As pessoas que têm, verso 6, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Aleluia. Ela diz aqui, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas diz assim, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Ou seja, existem pessoas que optam por viver a natureza humana. Existem pessoas que optam por viver uma vida no Espírito. Então a decisão é de Deus, irmãos? Não. Diga comigo, é minha. A decisão é minha. Se eu vou andar no Espírito ou se eu vou andar na carne. Mas nós podemos decidir, irmãos, se vamos andar na carne ou se vamos andar no Espírito. Mas não podemos decidir as consequências disso. Mas a palavra já diz, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. E as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Você quer ter a vida eterna e a paz? Então tenha a sua vida controlada pelo Espírito. A sua mente controlada pelo Espírito. E a palavra de Deus diz para nós renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Porque existem consequências na nossa vida que a gente fala, meu Deus, eu não queria passar por isso.
É a mesma coisa de você falar assim: nossa, eu tenho aqui a minha chácara, minha fazenda, mas nasceram 30 pés de manga. Eu queria ter pelo menos uns 5 de uva. Mas você plantou o quê? Não, eu plantei os caroços de manga que tinha aqui. Aí você queria uva? Diga assim: não dá certo não. Não dá certo não, irmãos. Não adianta plantar manga e querer colher uva. Não adianta plantar na carne e querer colher o espírito. Não vai dar certo. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você. E aí talvez a gente olhe para dentro de nós e fale assim: por isso que tem um monte de coisa dando errado na minha vida. Por isso que tem um monte de coisa dando errado na minha casa. Por isso que tem um monte de resultado ruim que eu não queria estar sofrendo, não queria estar vivendo. Mas talvez a gente comece a identificar que foi uma plantação na carne. Foi uma plantação fora da palavra. Foi uma plantação desobedecendo o Espírito. A palavra de Deus disse: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Não é assim, aquilo que o homem semear, se ele fizer força, se ele aguar direitinho, se ele adubar direitinho, ele vai colher. Não, não. Aquilo que você semeia, você colhe. Mas entenda aquilo que eu falei: Deus não está trazendo para mim e para você condenação. Talvez Ele esteja trazendo hoje para nós uma explicação. Ei, está vendo porque esse monte de coisa ruim acontecendo, esse monte de resultados ruins? Porque a plantação foi errada. Ao mesmo tempo, quando Ele olha para mim e para você, Ele diz: olha, você está colhendo isso porque você plantou errado. A mesma palavra que diz: você plantou errado e está colhendo errado, significa que se eu plantar certo, eu vou colher certo. Então Deus não está me condenando, nem está te condenando. Talvez Ele esteja nos mostrando: olha, a plantação está errada, você plantou na carne, por isso que colheu na carne. Então começa agora a plantar no Espírito, e você vai colher no Espírito vida e paz. Vida e paz. Andai no Espírito. Aqueles que vivem no Espírito, andem também no Espírito. Por isso, verso 7, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Quem quer ser inimigo de Deus aqui? Dá uma glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Mas aqueles que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Não aguento, pastor. Eu não posso ver uma morena passar que o pescoço dobra. Eu não posso ver o dinheiro ilícito assim vacilando que eu quero botar no meu bolso. Eu não quero ver um negócio assim, é vantajoso, o outro vai tomar um prejuízo, mas eu sei que eu vou ganhar uma grana boa e eu faço. Isso é uma mente controlada pela carne, irmão. A ambição, a cobiça, a sensualidade aflorada. Eu sei que, como eu falei, a natureza humana, carnal, ainda existe sobre o nosso corpo. Mas ela não tem mais domínio sobre nós. Ela não pode ter domínio sobre nós. O senhor entende, né? O senhor viu aquela piscadinha que ela me deu? O senhor entende, né, pastor? Entendo. Entendo perfeitamente, irmãos. Fique tranquilo, entendo. Entendo que se você estivesse andando na palavra, meditando na palavra, não tinha caído nisso. Eu entendo perfeitamente, irmãos, que você não estava com uma vida diante do Senhor, uma vida reta, justa, uma vida de consagração, porque se tivesse, não tinha cedido ao pecado. Entendo. Agora você entende que tem uma consequência também? Amém? Não ouvi nenhum amém, gente, misericórdia. Queridos, a palavra é salvação para mim e para você. A palavra é salvação para mim e para você. Porque eu estou sofrendo isso? Porque fez um negócio errado. Investiu onde não era para investir. Fechou negócio que não era para fechar. Trapaceou no negócio que não deveria ter feito. Aí trouxe dano, trouxe problema. Mas foi o quê? Diga comigo: obra da carne. Aleluia. Aí diz assim o verso 9.
verso 8. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então você quer agradar a Deus? Alguém quer agradar a Deus aqui? Amém. Pronto. Então não viva de acordo com a sua natureza humana. Verso 9 diz: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Amém? Mas como o Espírito de Deus quer. Bom, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Então, se nós temos o Espírito de Cristo, diga, eu tenho, então nós precisamos viver de acordo com o Espírito de Deus. Amém? Mas se Cristo vive em vocês, verso 10, mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, embora o seu corpo esteja se deteriorando, embora o seu corpo esteja se desgastando por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, diga comigo, nós temos uma obrigação. Não é, irmãos, uma gentileza que você faz para Deus. Não é um favorzinho, não é um galho, vou quebrar o galho de Deus, eu vou fazer isso. Não, não. Então nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Percebe mais uma vez, se eu tenho essa obrigação, essa é uma obrigação minha, então eu posso ou não cumprir essa obrigação, correto? Então mostra para mim e para você que a decisão de andar na carne ou andar no Espírito é minha e é sua. A ferramenta, a capacitação de andarmos no Espírito, Deus já nos deu por meio de Cristo Jesus. Então nós não podemos mais dizer, sabe, o senhor sabe, né, pastor, sabe que assim, a carne é fraca, né, eu até tento assim, mas não dá. Não, irmãos, não tem essa desculpa para nós não. Está aqui a palavra, ó, é alimento, alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você e eu precisamos viver dessa palavra. Você e eu precisamos considerar essa palavra. Você e eu precisamos meditar nessa palavra, porque é ela que nos fortalece. Porque não ignoramos a natureza humana. E por não ignorarmos a natureza humana, e eu vou usar essa expressão, e a malandragem da natureza humana, o jeitinho da natureza humana, é que a gente tem que ficar ligado. Ó, a natureza humana é malandra que só ela. Vem aqui, por aqui, depois daqui a pouco está me levando para errado, me levando para pecar, me levando para decidir errado. Então eu preciso ficar ligado. E aí eu vou, ó, palavra para dentro, me fortalecer no Espírito. Me fortalecer no Espírito. Porque, irmãos, muitas vezes, se nós nos enchemos da palavra, aquele esforço que a gente precisava fazer para não pecar, já não vai ser esforço. Porque quando nós estamos envolvidos com a palavra, nós estamos fortalecidos. Então, aquilo que nos chamava tanto a atenção do pecado, já não chama tanto a atenção. E é por isso também que nós precisamos entender que somos seres espirituais e andamos de forma sobrenatural. Porque quando vemos aquela situação que nos chama a atenção para o pecado, a gente já pode olhar e dizer, não vou nem falar, não vou nem comentar, não vou nem olhar, não vou nem participar, porque isso não pertence a mim. Isso pode levar ao pecado, pode levar ao erro, e eu não vou nem considerar isso. Porque eu sou espiritual. E de forma sobrenatural, isso não vai me tocar a minha vida. Eu não serei seduzido por esse pecado.
Precisamos entender isso. E à medida que nós enchemos a nossa vida da palavra de Deus, nós somos fortalecidos. E aquela luta, pastor, estou numa guerra espiritual, numa luta contra o pecado. Essa luta, ao invés de ser algo que a gente faz força, vou vencer, eu faço, não faço, não. A luta vai ser aquela bem tranquila, assim, não vou fazer não. Não, fazer não. Não. O Espírito Santo habita dentro de mim, eu sei quem habita dentro de mim, eu estou tranquilo. Não, rapaz, mas vamos ali. Ô, rapaz, vou não. Ao invés de ficar assim, ai, faço, não faço. Ai, meu Deus. Faço, não faço. Vou. Não, melhor não. Ah, nossa, mas eu vou. Não, irmãos. A palavra está dentro de nós, o Espírito está fortalecido, andando no Espírito. Aí a gente vê a oportunidade de pecar e a gente diz, ixi, você não tem nada a ver comigo não. Só isso. Você não precisa começar a suar diante do pecado. De suar, com medo de fazer, com medo de errar. Você fala, não vou errar não, já decidi, está decidido dentro de mim. Eu tenho uma vida com o Senhor. Eu tenho uma vida no Espírito. Então andar no Espírito não é você andar flutuando. Eu sou tão santo, eu estou no nível de santidade. Eu jejuei tanto essa semana. Eu estou no nível de santidade, parece que tem uma áurea assim, vejo luzes em volta de mim. Não, irmãos, não é andar no Espírito. Andar no Espírito é você andar na palavra. Considerar a palavra, permanecer na palavra. Andar no Espírito é a pressão está batendo a sua porta. Andar no Espírito é as coisas parecerem dar erradas diante de você e de você dizer, aleluia, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eita, segunda-feira eita, tem um problema, segunda-feira tem um boleto, tem uma situação. Eita, Pai, obrigado, porque segunda-feira já está atrasado, o Senhor já chegou nela há muito tempo. Isso é andar no Espírito, é andar pela fé. É não ficar ansioso, não ficar inquieto, não ficar preocupado. É aquele sentimento, aquele peso de tristeza bater em você e dizer, a alegria do Senhor é a minha força. Ao invés de ficar desanimado, deitado no sofá, prostrado na cama, você vai se levantar e vai dizer, eita, aquele que habita em mim é maior. A tristeza não me para, a tristeza não me para, a tristeza não me para. Aquele que habita em mim é maior e a alegria dele é a minha força. É aquele dia que a sua alma diz, rapaz, hoje eu amanheci, estou derrubado, eu estou fraco. Aí a palavra de Deus para aquele que anda no Espírito vem à mente ao Espírito e diz, ei, você está o quê? Senhor, a minha alma diz que hoje eu estou fraco. Aí o Espírito diz, e a minha palavra diz assim, diga o fraco, eu sou forte. Interessante, irmãos, que a palavra, olha só. A Bíblia diz assim, diga o fraco, eu sou forte. A Bíblia não diz assim, olha, você que se sente fraco, saiba que você é forte. Não, ela manda você fazer alguma coisa. Estou fraquinho, desanimado, hoje eu estou meio... Mas a palavra diz, abra sua boca e diga, eu sou forte. Você precisa fazer alguma coisa. Não é receber aquela informação, acatar aquela informação. Eu sei que pelo Espírito eu sou forte, né? Mas é porque hoje eu estou, viu? Não, diga, você é forte. Pastor, leva mal não, mas eu não... Eu sei, hoje eu estava assim, mas eu não estava sentindo. Irmãos, a Bíblia não está perguntando o que você está sentindo, não, irmãos. A Bíblia não está querendo saber a sua opinião, saber o que você está sentindo, o que você acha que é. A Bíblia só diz o que você tem que fazer. Diga ao fraco, eu sou forte. Só diz, crente. Pastor, mas assim, dizer, se eu estou sentindo... Irmãos, larga de ser teimoso e diz. Larga de ser teimoso e diz. Mas eu acho que só dizer não... Você é mais inteligente do que a Bíblia? Você é mais inteligente do que Deus, irmãos? Maria, quando recebeu a visita do anjo, ela disse assim,
Como se darão essas coisas? Aí depois ela não sabia como podia acontecer. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Você acha que Maria entendeu isso de verdade? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Como é que é isso? O Espírito Santo e o poder vai me envolver, tipo um lençol, vai me abraçar. Assim. Como é que você acha que Maria entendeu tudo isso, irmãos? Aí ela disse, vou parafrasear, ela diz assim, ó, seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Eu não sei como é que é, eu não sei, mas se o Senhor está dizendo, então assim vai ser. Aí a gente fica pensando, estou fraco, estou dizendo, mas a Bíblia diz para dizer, mas dizer não resolve. Meu irmão, se a Bíblia diz que é para dizer, é porque resolve. Se a Bíblia fala para você falar, diga. Diga. Sou forte. Diga de novo. Se levanta na palavra. Se Maria não sabia como ia acontecer, mas ela diz assim, eis aqui a tua serva, e aconteceu, você não sabe como vai acontecer, mas faz aquilo que a palavra diz, e deixa Deus trabalhar, e deixa o poder do Espírito tocar a sua vida, e te fortalecer, e te animar, e te levantar, em fé, em alegria. Ah, pastor, o que eu estou querendo é tão grande, que tinha que ter acontecido assim de março, para dar tempo de acontecer tudo. Irmão, se fosse para você fazer, você já tinha feito do seu jeito. Você precisa crer e deixar que Deus vai mover as coisas. O meu papel e o seu papel é crer, irmãos. É falar. É falar. Vou dar um testemunho. Ano passado, estava pagando o meu carro. E aí, eu comecei a orar e começou a apertar. E a prestação começou a atrasar. E eu, eita Senhor. E eu falando assim, eu comecei, pai, eu creio. Esse carro quitado. Até o final desse ano, esse carro quitado. Até o final do ano, esse carro quitado. Até o final do ano, esse carro quitado. E sabe o que aconteceu? Não, o ano ficou mais perto de acabar e o carro não tinha sido quitado. O ano estava acabando, irmãos, e o carro não tinha sido quitado. Mas aí sabe o que chegou para mim? O dinheiro para pagar a prestação? Não, chegou não. E eu falei, Senhor, aí a gente lembra que ele falou assim, final de ano é tempo de milagre, Deus é Deus de milagre, Ele só precisa do hoje, De repente chegou esse hoje na minha vida, irmãos. De repente chegou esse hoje na minha vida. E o meu carro foi quitado. E chegou uma pessoa e falou assim, quanto é para quitar o seu carro? Eu falei, não sei não, em torno de X mil. Vê lá o boleto. Eu fui lá, peguei o boleto, deu tanto. Tá, manda ele aqui para mim. Aí devolveu só o comprovante do boleto quitado. Eu precisei de 1 mês, 6 meses, 10 meses. Não, irmãos, Deus só precisou do hoje para quitar aquele carro. Mas eu precisei permanecer, ainda que o final do ano estivesse chegando, ainda que o ano estivesse acabando, o que não podia acabar é a minha fé. O que não podia acabar é a minha confissão. Então, irmãos, não interessa quanto tempo falta para o ano acabar. Não interessa quanto parece estar longe aquilo que você tem crido acontecer. Vai acontecer. Isso é andar no Espírito, é andar na palavra, é alinhado à vontade de Deus. Crie, por isso é que falei. Também nós cremos. Se você crê, você também vai falar. Alinhado à palavra de Deus. Aleluia. Você está crendo para a cura. Você está crendo para a restauração da sua vida. Você está crendo para a restauração da sua família, do seu casamento, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, da sua empresa. Continue crendo no Senhor. Creia. E quando eu andei na carne, pastor, eu errei, eu pequei, eu fiz besteira, se arrependa e mude a sua semente. Porque eu estou sofrendo isso, eu sei, irmãos, as consequências vêm. Mas hoje Deus está me chamando e te chamando para uma nova semeadura. Porque se a gente ficar falando daquilo que aconteceu e do resultado que talvez estejamos vivendo hoje,
e continuar plantando a mesma semente. Não adianta esperar que 2026 não vai ser diferente, porque 2026 vai chegar a colheita daquilo que você planta hoje. Mas se você começar a plantar diferente, irmãos, é certeza que será diferente. É certeza que 2026 será poderoso. É certeza que a palavra vai se cumprir na sua vida e coisas diferentes vão acontecer. Creia. Creia. É a palavra de Deus. Não é a minha capacidade, não é a sua. Isso é andar no Espírito, irmãos, não é flutuar. Andar no Espírito não é parecer que você é um anjo flutuando. Andar no Espírito não é místico. Nossa, que fulano só estão assim. Sou espiritual, irmãos, sou espiritual. Isso não é ser espiritual, não. Você pode estar enrolando assim, dando uma de santo. E aprontando em casa. E aprontando na rua. Isso não é ser espiritual, não. Andar no Espírito é andar na palavra. É considerar a voz do Espírito Santo. Quando ele diz, não feche esse negócio. Você fala, rapaz, esse negócio parece que é tão bom, mas o Espírito Santo está dizendo para eu não fechar. Então eu não vou fechar, não. Rapaz, esse é o caminho, parece ser o mais rápido, mas eu percebo que é para eu dar a volta, então eu vou dar a volta. Não paga para ver, não. Ser sobrenatural é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra. É uma ferramenta poderosa, irmãos. Não ande na carne. Não ande na carne. Andai no Espírito. Não ande pelos seus sentimentos. Porque tem dia que você vai acordar que você nem quer levantar da cama. Tem dia que você vai levantar que você fala, não, hoje eu não quero nem orar. Ler a Bíblia, nem pensar. Mas ande pelo Espírito e diga, carne, você vai ler a Bíblia hoje? Se vai. Você vai ajoelhar para orar? Vai sim, hoje você vai ajoelhar. Ajoelha aí. Não quero. Ajoelha, minha filha. Vai, você não manda em você não. Vai ajoelhar hoje. E você vai sair desse joelho tão fortalecido, que parece que deu tudo certo na sua vida. E sabe por que parece que deu tudo certo na sua vida, irmãos? Diga comigo, porque deu tudo certo. Porque deu tudo certo, irmãos. Uma vida no Espírito não dá errado, não. Uma vida com Cristo não dá errado, não, irmãos. Pastor, porque você não sabe o problema que eu passei. Ter problema é uma coisa, dar errado é outra, irmãos. Não confunda as coisas. Ter problema é passar por aflições, Jesus já disse que você ia passar. Fica tranquilo. Receba. Mas se você e eu andarmos no Espírito, irmãos, nós não cumpriremos os desejos da carne. Nós andaremos na palavra, nós andaremos fora dos sentidos. Os sentidos não vão nos parar. Irmãos, eu não vou contar a minha vida aqui para você não, mas se eu parasse por causa de certas coisas, por causa de certos sentidos, certos sentimentos, eita. Eu estava, sei lá onde é que eu estava. Por causa das circunstâncias, um desânimo, uma tristeza, um peso. Se eu tivesse parado, irmãos, de verdade eu não sei nem onde eu estaria. Mas graças a Deus que eu tenho aprendido cada dia mais a andar por essa palavra. Amor, qual é aquele texto lá da figueira? Abacuque, põe aí, Ana, Abacuque 3. Aleluia. Pode pôr do verso 1, a gente acha aí. Almeida Revista é atualizada. Põe no 8, vê se é 8. Não, deixa aí, peraí que minha esposa vai achar aí. Aleluia, o Senhor é bom. 3,17, põe.
Quando você acordar no meio daquela pressão, quando você levantar, dizendo, hoje vai dar errado, hoje vai faltar, hoje não vai ter, hoje eu vou ser despejado, hoje eu vou ser processado, hoje o boleto vai pagar juros. Começa a pegar essa palavra aqui, ó. Sabe para quê? Para você não desanimar. Ah, é porque não vai dar errado. Não, tem hora que parece que vai dar errado. Tem hora que parece que está ruim. Tem hora que parece que não tem jeito. Mas aí a gente pega a palavra e diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. A geladeira está vazia, a conta bancária está negativa, os cobradores estão na minha cola, os meus negócios parece que vão fechar. Ainda que não haja caixa na empresa, ainda que a conta esteja negativa, ainda que só tenha água na geladeira, ainda para que a demissão chegue, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, tem nem o que comer, tem nem uma ovelhinha para tirar um leite, matar, comer uma carne, e nos currais não haja gado. Avança. Avança. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É assim que nós vamos levantar, é assim que nós vamos andar no Espírito, independente da circunstância, independente da notícia, independente do dia mau. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Oh, aleluia! Porque nós temos uma palavra de vitória, nós temos uma palavra de sucesso em Deus. Paulo falou coisas que ele atravessava, que ele enfrentava, mas ele disse sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ainda que a figueira não floresça, não desista, não se entristeça, não desanime, não recue, não pare de servir ao Senhor, não pare de louvar ao Senhor, não pare de meditar na palavra, se alegre no Senhor. Aleluia! Aleluia! Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é uma vida no Espírito. Não são as situações, as circunstâncias que vão ditar a sua vida. Não é aquilo que está acontecendo hoje que vai ditar quem é você. Então não ande na carne. Não se prenda aos sentidos. Não ande por aquilo que você está vendo. Nossa, parece que fez piorar. Fez não, irmãos. Você está crendo, você está declarando, as coisas estão acontecendo. Antes de acontecer, se manifestar no reino natural, ela vai se mover no reino do Espírito. Antes de acontecer no reino natural, vai ser gerado no reino do Espírito. E você e eu estamos gerando. 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 Amém? Amém. Aleluia. Se alegre no Senhor. Viva uma vida no Espírito, uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, irmãos. Ande em uma vida que agrade ao Senhor. Independente de qualquer situação, tenha comunhão com Ele. Palavra todos os dias. Tempo de oração, comunhão. Irmãos, oração não pode ser um peso para mim e para você. E vou te falar, é leve? Não, nem sempre é. Tem dia que a nossa carne não quer orar. Mas a gente precisa entender que oração é relacionamento com Deus. Oração é relacionamento. Você fala assim, não, hoje eu não estou a fim de orar, mas quem diz que Deus só te escuta ajoelhado? Às vezes você fala, não estou a fim de ajoelhar, mas quem diz que Deus só te escuta ajoelhado? É caminhando na rua e conversando com o Senhor. Quantas vezes eu já estava assim, às vezes a cabeça cheia de coisas, cheia de pensamentos, e eu saía para fazer uma caminhada, porque na caminhada eu conversava com Deus. Eu andava na rua, ainda faço isso. Tem dia que a cabeça está agitada, você está pensando e querendo, e eu saio. Aproveito a pista de caminhada aqui no Guará, ó, e vou caminhar, e vou falando com Deus.
Aí tem hora que eu só dou uma disfarçada assim, quando passa alguém muito perto, para o povo não achar que eu sou doido. Mas eu vou andando na rua e falando, Senhor. E vou conversando. E Senhor, mas... E não tem cerimônia não, irmãos. Não tem cerimônia, é no seu linguajar. Se você fala o cearês, pode falar o cearês que ele vai te entender. O Hélio é do Maranhão? É do Maranhão, irmão João? O Hélio? O Hélio é do Maranhão, não? Ah, do Piauí. Sabe, é conversando com Deus. Senhor, caramba, Senhor, hoje eu acordei. Nossa, eu estou irritado hoje, eu estou nervoso. Sabe, hoje eu estou desanimado, Pai. Conversa com Ele, irmãos. Não tenta se esconder dele, não. Que não adianta, não. Não adianta tentar se esconder dele. Mas Ele quer um coração sincero diante dele. E você falar para Deus, não é que você está, mas eu estou na carne então. Não, irmãos, uma vida no Espírito é dizer, Senhor, hoje a minha alma está uma bagaceira, parece que eu não estou um desânimo, um cansaço. Eu não estou afim de nada, não quero nem trabalhar, não quero nem levantar da cama, mas aí você dizer, Senhor, mas não é isso que o Senhor tem para mim. Senhor, a tua força está em mim. Senhor, o teu Espírito me fortalece. Isso é uma vida no Espírito. Você até percebe que naturalmente a sua alma, a sua carne está gritando. Ou ela está tão desanimada que nem gritar ela quer. Mas aí você fala com o Senhor, Senhor, hoje parece que o negócio está pesado. Me ajuda, me fortalece. Aí você vai olhar para a rua, você vai fazer uma caminhada e você vai olhar de repente um passarinho fazendo um rasante na sua cabeça e passando e outro atrás dele. E você fala, esse passarinho não sabe nem o que vai comer amanhã. E ele não está nem aí, ele está brincando, se divertindo. Por que eu estou ansioso? A palavra diz que Deus está cuidando desses pássaros. Esse passarinho nem bate um prego na barra de sabão. Não está fazendo nada para ajudar o Brasil. Não está se preocupando com isso e Deus está cuidando dele. Você acha que Deus não está cuidando de você também, irmãos? Seja sincero. Mas não fique parado, não fique prostrado. Andar no Espírito é se levantar contra essas situações e dizer, Senhor, eu sou forte. Senhor, a tua palavra diz que eu sou forte. A tua palavra diz que ainda que eu... O negócio está feio na minha casa. O negócio está feio na minha vida. Parece que as trevas estão tomando de conta. Aí você vai lá e fala, Senhor, mas a tua palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não estou nem aí. Eu não esquento a cabeça. Eu não tenho medo de nada. Porque o Senhor está comigo. Ainda que parece que está tudo escuro à minha volta. Parece que só tem trevas, está tudo pesado. Ainda que eu ande nesse lugar que parece que está tudo escuro, tudo pesado. Tem medo não, Senhor, eu estou tranquilo. A sua alma, irmão, pode estar gritando. Porque, pastor, mas não é isso que eu estou sentindo. Não estou falando de sentimento não, irmão, presta atenção. Não estou falando do seu sentimento, não. Estou falando de conhecer a palavra, de estar envolvido na palavra. Porque o sentimento está dizendo, nossa, hoje tu chegou ao fundo do poço. Hoje tu vai morrer, infeliz. Hoje o negócio vai desandar. É isso que às vezes a alma está dizendo. E aí você olha para a palavra. E diz, eita, pai, a tua palavra diz para eu olhar para os passarinhos. Vou olhar para os passarinhos. Aí você olha para o passarinho, você começa a lembrar que ele não está trabalhando, está só brincando, está só se divertindo. Ou então faz igual uns que ficam lá na janela do meu quarto, piano, me acorda às 6 da manhã, dá vontade de dar um... Dá vontade... Eu falo, irmão, a carne fala assim, mete bala nesses passarinhos, bota para correr. Mas olha para eles, 6 horas da manhã, eles não sabem nem se vão tomar café, irmão, se vai ter bacon com ovos, pão, queijo, e não estão nem aí preocupados. E Deus está falando, está vendo? Eu cuido deles, eles nem se preocupam. Eu quero cuidar de você. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz, relaxa.
Olha, irmão. Fala, relaxa, crente. Não, pastor, isso é irresponsabilidade. Não, irmão, você precisa identificar o que é irresponsabilidade. Você já fez o que você precisava fazer? Você já ligou para tentar negociar se for uma dívida? Você já ligou para prestar conta para quem você está devendo? Você já sentou para conversar e tratar aquele assunto? Você já fez aquilo que cabia a você fazer? Já, pastor, e não resolveu. Pronto. Você não pode ser omisso. Procure fazer aquilo que está ao seu alcance, que Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Agora você fez, colocou diante do Senhor. Agora olha para o irmão e fala, relaxa, crente. Descansa no Senhor, irmãos. Descansa. Porque se você pudesse resolver, você já tinha resolvido. Não é ser relapso, não é ser relaxado, não é ser displicente, é confiar no Senhor. Aleluia. Diga comigo, uma vida no Espírito. Aleluia. Você pode ficar de pé. Michele, pode vir aqui, por favor. Aleluia. Aleluia. Uma vida no Espírito, irmãos. Fecha seus olhos. Chamei sim, Michele, é você mesmo. Pode tocar ali pra gente? Dá para tocar? Rebequinha. Pode ser, pode ser. Aleluia. Feche os seus olhos, se renda ao Senhor. Sabe, irmãos, quando nós nos rendemos à palavra, nós consideramos a palavra, nós descansamos do Senhor. Então começa a dizer, Senhor, eu descanso em Ti. Começa a receber do refrigério do Senhor nessa noite. Sabe, talvez você esteja aqui, esteja sofrendo consequências pesadas daquilo que você fez, de decisões que você tomou, mas deixa eu te falar, essa palavra de hoje é para te trazer a restauração. Essa palavra de hoje é para dizer, você está aqui, mas há um lugar melhor para você chegar. Há uma nova plantação a ser feita. Começa a descansar no Senhor. Se há algo que está te inquietando, lança diante do Senhor, queridos. Se há algo que está diante de você, uma ansiedade, o que eu vou fazer? Eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego, a minha empresa precisa crescer, os meus negócios precisam avançar, o meu casamento precisa ser restaurado, a minha família, o meu relacionamento com meus filhos precisa ser restabelecido. Ora ao Senhor. Lança diante do Senhor toda inquietação nessa hora. Lança diante do Senhor toda situação nesta noite. E começa a receber dele o refrigério. Começa a receber do Senhor a paz. Começa a receber do Senhor a tranquilidade. Começa a receber do Senhor essa noite a confiança. Andai no Espírito. Andai no Espírito. Andai no Espírito. Andai no Espírito. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Seja qual for a situação, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você tem um Deus. Sabe que você não está sozinho hoje. Sabe que você não está sozinho neste lugar. Sabe que você nunca esteve sozinho. Talvez você não prestou atenção no cuidado de Deus, mas sozinho você não esteve. Nunca esteve. Ele está olhando para você, Ele está cuidando de você. Ele está amando você como sempre fez. Se renda a Ele. Entrega toda a ansiedade, toda a inquietação diante do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. É Ele que faz. Se você pudesse, você já tinha feito. Se você conseguisse, você já tinha resolvido. Então confia no Senhor hoje. Que tal você experimentar isso? Que tal você experimentar confiar no Senhor? Que tal você se render a Ele e dizer, Senhor, eu não posso de mim mesmo, eu reconheço isso. Eu reconheço essa noite, Pai, que eu não posso de mim mesmo. Eu preciso de Ti. Eu não vou chamar você aqui na frente,
Mas eu sei que você precisa receber esse refrigério hoje. Eu sei que você precisa receber essa força do Espírito hoje. Recebe. Recebe o refrigério. Mas será que Deus quer me dar? Ele já te entregou isso, irmãos. Você só precisa receber. Ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai de amor. Tu és o Deus da nossa vida. As circunstâncias querem nos parar, querem nos enfraquecer. Mas quando olhamos para a Tua palavra, Pai, nós vemos que não tem motivo para parar. Não há motivo para duvidar, Senhor. E nós nos alegramos em Ti. E decidimos andar no Espírito, andar na palavra. Rejeitando o pecado. Rejeitando o medo. Rejeitando a incredulidade. E recebendo o Teu consolo, o Teu conforto, o fortalecimento que vem do Senhor. Recebendo de Ti toda a provisão, Pai, toda a restauração. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos ao Senhor nesta noite, meu Deus, o nosso coração. Nós rendemos o nosso coração diante do Senhor, nós recebemos a Tua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Uma palavra de gratidão nós lançamos diante do Senhor, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós nos lembramos nesta hora que até aqui nos ajudou o Senhor. Então sabemos que daqui por diante o Senhor continuará nos ajudando. Sabemos que daqui por diante o Senhor continuará nos sustentando, Pai. E nós te agradecemos. Nós levantamos uma voz de oração diante do Senhor para dizer obrigado, Deus. Uma voz de oração para dizer obrigado, Pai. Porque o Senhor não nos deixa fraquejar, o Senhor não nos deixa sucumbir em meio às pressões. Mas o Teu Espírito está em nós, o Teu Espírito fortalece a cada um de nós nesta noite. E nada poderá nos parar, Senhor. Nada poderá nos deter. A nossa paz está no Senhor, a nossa alegria está em Ti. E todavia eu me alegrarei. Me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pai, eu Te dou graças pelo Teu refrigério chegando sobre a Tua igreja. Obrigado pela Tua graça, pelo fortalecimento do Senhor chegando sobre cada um de nós. Uma noite de força, uma noite de um novo ânimo. Uma segunda-feira poderosa, Pai. Uma segunda-feira poderosa, uma semana poderosa, um mês de outubro poderoso, um 2025 poderoso. As Tuas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. E nós Te agradecemos por força, ânimo, inspiração do Teu Espírito vindo sobre nós. A inspiração do Teu Espírito vindo sobre nós, ó Pai. Aleluia.